Fala galera, bora para mais uma super aula abordando mais um tema da nossa emenda constitucional número 132 de 2023. Rapidinho aqui antes de iniciar a aula, muita gente me perguntando lá no direct: Rafa, como é que faz para acessar seus cursos aí do Rio Grande do Norte e da Cefaz Goiás de questões inéditas de LTE? Pessoal, tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá aqui no YouTube, tem um link lá dos meus cursos na Hotmart. Se o pessoal também quiser acessar pelo Instagram, é só entrar no meu perfil, lá na minha bio, tem lá o link com os meus cursos, tá bom? Tá aqui, é só clicar em cima e escolhe lá, Cefaz Goiás e Cefaz Rio Grande do Norte. Os cursos estão muito bacana e a nossa política de sempre com um precinho bem pequeno. Show de bola, sem mais delongas, bora pra cima da questão. Com base no texto da Constituição Federal, no que diz respeito ao imposto sobre bens e serviços, analise as afirmativas a seguir. Galera, a gente vai começar a abordar aqui o artigo 156A. Essa questão vai cobrar o conhecimento do parágrafo 1º. Todo 156A é importantíssimo. Por que, Rafa? Porque ele institui o IBS. Prova de procuradoria, né? Procuradorias estaduais, provas de procuradorias municipais, prova para fiscos estaduais e municipais. Todas elas sempre vão ter pelo menos uma questão abordando o 156A, o parágrafo 1º. O parágrafo 1º traz as características básicas do IBS, tá? Os outros parágrafos também vão ser objetos de prova, com certeza. Mas o parágrafo 1º, nenhuma prova vai deixar esse parágrafo passar em branco. Ele tá o 156, parágrafo 1º está para o IBS, assim como o parágrafo 2º do 155 está para o ICMS. Então, sempre tem uma questãozinha na sua prova e são coisas bem tranquilas, não pode errar. É questão que não pode errar e que vai estar na sua prova, tá bom? Então, a aula de hoje é super importante para fins de concurso público. Show de bola? Bora para cima. Antes de adentrar nas afirmativas, vamos trabalhar no texto constitucional. Depois a gente volta para matar a questão. Vamos lá. Lei complementar, então, coisa básica, lei complementar, instituirá o imposto sobre bens e serviços, o nosso IBS, de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e os municípios, né? Por isso que o pessoal chama de IVA dual. Lembrando, galera, que mas aí é para fins doutrinários, para fins de prova de concurso público não é importante. Essa lei complementar, já foi até editada, é a 224 de 2025, é de competência de quem? Do Congresso Nacional, tá? Então a competência, doutrinariamente falando, competência é o poder para instituir, é do Congresso, né? Então acaba sendo uma competência do Congresso instituir e os estados irão fiscalizar, arrecadar. Quem irá arrecadar é o comitê gestor, depois distribuirá para os estados. Os estados e municípios, né? Eles são os sujeitos ativos, né? Vão estabelecer as alíquotas. Então, assim, pelo texto, né, tem que gravar o texto, tá? Tô falando doutrinariamente. Pelo texto, a competência é compartilhada entre estados e municípios e o Distrito Federal. Então, por isso que é IVA dual. Mas se a gente for analisar doutrinariamente, competência para instituir é do Congresso Nacional, porque ele que faz a lei. Bom, para fim de prova é só decorar. Competência compartilhada entre estados, distritos e municípios. Sem lembrar que o IBS é o IVA dual, né? Vai ter o IBS, uma parte lá que vai para o estado, né? Relativa à alíquota estadual, e uma parte que vai para o município, que é a relativa à alíquota municipal. O Distrito Federal vai exercer essa competência das duas alíquotas, visto que ele não é dividido em municípios. Então vamos lá. O imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte. O que é o princípio da neutralidade, Rafa? Ele não vai interferir nas relações de consumos. Igual o governo hoje federal utiliza muito o IPI, reduz o IPI para incentivar o consumo de determinado eletrodoméstico, automóveis. O IBS não pode. Ele não pode influenciar nas relações, nas decisões dos agentes aí dentro da economia, ok? A finalidade dele é apenas arrecadatória. Então, o princípio da neutralidade. O que o IBS também deve atender? Ele incidirá sobre operações com bens materiais, imateriais, inclusive direitos. Tá? Então, direitos relacionados a bens materiais e imateriais também vão sofrer incidência do IBS. Ou operações com serviços, né? IBS, bens e serviços. Incidirá também sobre a importação
de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, é igualzinho acima, ou de serviços, realizados por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, igualzinho com o ICMS hoje. Você é pessoa física, viajou lá para os States, voltou, importou lá vários produtos, videogame, vários eletrônicos, celulares. Ah, não sou contribuinte do IBS, não vou pagar IBS na importação. Vai, é igual o ICMS. Qualquer que seja a sua finalidade. Então, na importação, a incidência é ampla. Não incidirá sobre as exportações, igualzinho o ICMS também. Assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos. Então, o exportador, já que ele não vai ter IBS na saída, ele vai acumular créditos. Ele não é obrigado aí a estornar os créditos. Por quê? Igual no ICMS, é assegurada a manutenção dos créditos. E o provimento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviços, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3º. Depois a gente vai trabalhar o parágrafo 5º. Importante saber agora que na exportação, o exportador, ele mantém os créditos, tá? Igual é com ICMS. Terá legislação única, né? Lei complementar é pelo Congresso Nacional. Então, a legislação é aplicável a todos os estados, é igual para todos os estados. Então, a legislação única e uniforme em todo o território nacional. Ressalvado o disposto no inciso 5 é a questão das alíquotas. Cada ente federativo fixará a sua alíquota própria por lei específica. Então, galera, olha só. O IBS é instituído por lei complementar lá do Congresso Nacional, legislação única. As alíquotas, cada município vai ter a sua, cada estado vai ter a sua. A gente vai ver mais à frente, se o ente não estabelecer, vai ter uma alíquota de referência a ser estabelecida pelo Senado Federal mediante resolução, que em caso do ente federativo ser omisso, essa alíquota estabelecida pelo Senado será aplicável. Mas a competência para estabelecer a alíquota, e somente a alíquota, é de cada ente, mediante lei específica só para estabelecer essa alíquota, e a lei ordinária não é complementar, é específica, mas não precisa ser complementar. Show de bola? Bora para cima! A alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso 5 será a mesma para todas as operações. Então não vai ter aquele, né, hoje é um inferno para fiscalizar mercado, porque o ICMS tem várias alíquotas. Então a alíquota fixada será a mesma para todas as operações, com bens, materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Ressalvadas as exceções, as hipóteses previstas nesta Constituição. A Constituição prevê, em alguns casos, de alíquota reduzida, tá bom? Então, a regra geral é que a alíquota seja a mesma para todas as operações, tá? Com serviços ou bens, seja bem material ou imaterial. Ressalvadas exceções, que pode ter alíquota diferenciada, tem que estar prevista onde? Na própria Constituição. Regra, alíquota única. Exceções, as previstas na Constituição. Inciso 7. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município de destino na operação. Então, o princípio do destino cabe na operação IBS, cabe ao Estado e município de destino. E o valor total do IBS é o somatório, relativo ao somatório das alíquotas do Estado e do município de destino. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado. Então, vai ser a compensação do devido, né, na saída, o débito, com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso e consumo. Vou explicar isso daqui. Pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nessa Constituição. Tá? Então, a regra é que o crédito seja amplo, né? Acabou com aquela questão de crédito físico que tem no ICMS, é o crédito financeiro. Teve o pagamento ali do IBS na cadeia anterior, o adquirente tem o direito ao crédito. Não vai ter direito quando for para uso e consumo pessoal do sócio, por exemplo, né? For constatado lá que aquele material não é para a empresa, é do uso e consumo pessoal do sócio, é um exemplo. Essas hipóteses vão estar previstas na lei complementar, tá? Estão. Né? Mas nosso objeto agora de estudo é a emenda constitucional. O que você tem que saber, não como a atividade é ampla, né? A exceção é o uso e consumo para fins pessoais, que não da entidade, da empresa.
E, outra exceção, as hipóteses previstas nessa Constituição. Não integrará, isso aqui é importantíssimo, galera, não integrará a sua própria base de cálculo nem os tributos previstos no artigo 153.8. 153.8 é o imposto seletivo, é o IS. E 195.1, B4 e 5, que são as contribuições, né? Contribuições da Seguridade Social. PIS, COFINS, CBS, tá ok? Então, o PIS e COFINS hoje o ICMS não integra mais por causa da decisão do STF, né? Mas teve um trelê danado até chegar a essa decisão. Agora, com o IBS, não, porque o IBS não vai compor a própria base de cálculo. Vai ter o preço da mercadoria, ele vai ser imposto por fora. A mercadoria é 100, a alíquota é 25% do IBS. O IBS é 25%. Então vai ser 100 da mercadoria, mais 25 do IBS. Agora ele vai aumentar ali o preço, né? Não vai ser médio destaque igual o ICMS que compõe a base de cálculo, vai estar por fora. Consequentemente, estando por fora, a CBS, o PIS e COFINS não vai incidir sobre ele. Por quê? Porque vai incidir sobre o preço, lá sobre o 100, que é da mercadoria. Então isso vai facilitar demais, tá bom? Então vamos botar, diferentemente do ICMS, o IBS não compõe a própria base de cálculo, ou seja, ele é um imposto calculado por fora. Consequentemente, ele não vai onerar mais o imposto seletivo e as outras contribuições, ou seja, tributos que incidem sobre a relação de consumo. Então, aqui não integrará sua própria base de cálculo, isso aqui é importantíssimo. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros fiscais, ou seja, acabando com a guerra aí fiscal que existe no ICMS, relativos ao imposto ou de regimes específicos. A regra geral é não ter benefício fiscal nem regime específico, diferenciado ou favorecido de tributação, excetuado as hipóteses previstas nessa Constituição, igual a alíquota. A alíquota tem que ser a mesma. Né? Ou a gente estabeleceu a alíquota, a regra geral, que ela seja a mesma para todas as operações, com exceções das situações previstas na Constituição. Questão do benefício, regime tributário diferenciado, mesma coisa. Não pode haver, com exceção dos previstos na Constituição. A Constituição que traz as exceções, tá ok? Cuidado com a pegadinha, com exceção prevista em lei, falsa, com exceção das situações previstas na Constituição. Não incidirá nas prestações de serviços de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons, e imagem de recepção livre e gratuita. Então, serviços de telecomunicações livre e gratuito, assim como o ICMS, o IBS também vai ter imunidade. Resolução do Senado Federal, já até falei, fixará a alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. O ente federativo, como mosca, não estabeleceu a sua própria alíquota. A alíquota que vai ser aplicada é estabelecida por meio de resolução do Senado Federal, que estabelece essa alíquota de referência. É uma alíquota de referência para os entes que não estabelecerem a sua própria alíquota, tá ok? Então bota resolução do Senado Federal, estabelece a alíquota de referência. Tá? Cansaço de prova, o examinador adora jogar no meio do textão lá. Resolução do Congresso, resolução bicameral, resolução da Câmara. Não, é resolução do Senado Federal. Sempre que possível, o IBS terá seu valor informado de forma específica no respectivo documento fiscal, porque é sempre que possível. Porque tem situações que determinado contribuinte não emite o documento fiscal, é previsto em lei, né? Situações aí mais atípicas, de determinadas atividades econômicas, aí não vai ser possível destacar, por isso que está sempre que possível. Mas tendo um documento fiscal ali bonitinho, o IBS tem que estar destacado. Show? Então a gente fechou aqui os 3 incisos, tá? E vamos para a questão aqui agora. Depois a gente trabalha um resuminho lá, um esqueminha que eu fiz. Afirmativa 1. O imposto incidirá sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços. Contudo, tal incidência restringe as operações realizadas pelas pessoas jurídicas ou sujeitos passivos habituais do imposto. Tá falso. Qualquer um que importar, seja sujeito passivo habitual ou não, incide o IBS. A incidência é ampla na importação, excluindo-se as pessoas físicas que importam para o consumo final. Não se exclui. Tá falsa. Vamos lá ver a fundamentação. Conforme aqui, ó, inciso 2, parágrafo 1º do 156A, ó. Mesmo que não seja sujeito passivo habitual, tem o IBS importação. Então aqui tá falsa, conforme inciso 2, parágrafo 1º, 156A. Vamos ver quais alternativas a gente pode eliminar.
Apenas 1, 2 e 4 estão corretas? Não, a 1 está falsa. Todas estão corretas? Não, a 1 está falsa. Apenas a afirmativa 1 e 5 estão corretas? Não, a 1 está falsa. Então só sobraram aí a B e a C. Vamos lá. É assegurada a não cumulatividade do imposto, correto? Sistema de crédito e débitos, compensando-se o que for devido pelo contribuinte com o montante cobrado nas operações anteriores. Todavia, a Constituição prevê exceção a essa regra para aquisições consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar. Tá certinho, né? Questão de uso e consumo pessoal veda o crédito. A regra é crédito amplo, mas consumo, por exemplo, os sócios adquiriu o nome da empresa, mas é um consumo por sócio, por exemplo, especificado em lei complementar. A gente não vai abordar o que prevê lá no 214 agora, senão a gente foge aqui do nosso objeto. Importante é saber que essa seção é prevista aqui na Constituição e tá aqui, ó. Não incidirá. Aqui, ó, será não cumulativo, tá? Mas tem a exceção das operações consideradas de uso e consumo pessoal. A próxima Constituição prevê aqui no inciso 8º do parágrafo 1º. Então tá verdadeira, conforme inciso 8, 8, certinho, 8, parágrafo 1º do 156A. Então a gente já sabe a resposta. Elimina a letra C e a letra B. Sabe que a 3 e a 5 está verdadeira e a 4 vai estar falsa. Mas vamos analisá-las. O imposto não incidirá sobre as exportações. Perfeito. Sendo garantido ao exportador a manutenção e o aproveitamento de créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem ou serviço. Perfeitinho, né? Exportação aqui manteve o benefício hoje para o ICMS, que no inciso 3º, ó, não incidirá sobre as exportações e garante a manutenção e aproveitamento do crédito. Então tá verdadeira. A alternativa tá verdadeira, conforme inciso 3, parágrafo 1º, 156A. Afirmativa 4. A competência para fixar a alíquota do imposto é exclusiva do Senado Federal. Não. Ele fixa a alíquota de referência que só será aplicada se o ente federativo não estabelecer. Estabelecerá uma alíquota única e uniforme para todos os entes federativos, vedada a fixação de alíquota própria por lei específica estadual. Não. A regra é lei específica estadual. Se não for criada pelo ente, aplica-se a alíquota de referência estabelecida pela resolução do Senado Federal. Tá aqui, ó, o inciso 5 prevê essa competência. Ó. Cada ente federativo fixará a sua alíquota própria por lei específica. Então, tá falsa, conforme inciso 5, parágrafo 1º do 156A. Inciso 5. O imposto não integrará a sua própria base de cálculo. Perfeito. Nem a base de cálculo de tributos como o PIS e outros previstos nos artigos citados no texto constitucional. Tá certinho, né? A gente viu aqui, ó. Não compõe sua própria base de cálculo. No inciso 9, ó, não integrará sua própria base de cálculo e nem onerará os tributos previstos aqui no inciso 153.8, com o imposto seletivo, e os previstos no 195, que são as contribuições, dentre as quais está o PIS. Então, qual é o inciso mesmo? Aqui, ó, não integrará. Inciso 9. Tá verdadeiro. Tá verdadeira, afirmativa. Conforme inciso 9 do parágrafo 1º do artigo 156A. Gabarito letra B. Galera, só para finalizar, segue um esqueminha aqui. Eu vou explicar aqui rapidinho, né, de uma forma agora bem rápida, todos os incisos que a gente viu, para entrar na corrente sanguínea de vocês. Ok? Vamos lá. Temos o IBS, né? Competência compartilhada, como eu falei lá, entre os estados e o município. O princípio da neutralidade, ele é regido pelo princípio da neutralidade, não deve interferir nas relações de consumo. É instituído por lei complementar, tá ok? Do Congresso Nacional. Ele incide sobre operações com bens, sejam eles materiais e imateriais, inclusive direitos, né, relativos a esses bens. Serviços. Na importação é uma incidência ampla, inclusive pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a finalidade da importação, né, seja a pessoa física ou jurídica sujeito passivo habitual do imposto ou não, ela tem que recolher o IBS. Não incidência e exceções, tem a não incidência nas exportações, que dá direito à manutenção do crédito, e tem a imunidade, que já existe hoje para o ICMS, na radiodifusão de sonora de imagens
radiodifusão sonora ou de imagem de recepção livre e gratuita, tá? Então aqui, ó, a legislação única nacional rege, a alíquota é estabelecida pelo Estado, com lei específica, a do município é do próprio município com lei específica, e o total é somatório dessas duas alíquotas. Existe a alíquota de referência a ser aplicada para os entes que não estabelecerem a sua alíquota própria. Quem é que traz essa alíquota de referência? O Senado Federal, mediante resolução. Ok? E mais alguma coisinha aqui, ó. Tem a não cumulatividade, é ampla, né, agora. Tá? Mas, são raras as exceções. Uma delas é quando é adquirido para uso e consumo pessoal e não para as atividades da empresa, ou uso e consumo da empresa, da entidade. É uma das poucas exceções aí ao crédito. O crédito hoje é financeiro e não físico, como é o do ICMS. Tem que analisar se é o uso e consumo da empresa. Não tem mais isso no IBS. Não integra a própria base de cálculo, é um imposto por fora. A regra é que não tem incentivos fiscais, as exceções estão previstas na própria Constituição. Ok? E a transparência, sempre que possível, ele tem que estar lá discriminado no documento fiscal. Show de bola, galera? Pessoal, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.